A Silvana é pedagoga, psicopedagoga, especialista em gestão escolar, orientação profissional e educação em saúde pública. Tem experiência de 43 anos nessa área da educação. Foi professora, orientadora educacional, coordenadora e diretora-geral pedagógica do Colégio Dante Alighieri. Então, vamos tirar nossas dúvidas. Silvana. É isso aí. Estou pronta. E agradeço muito o seu convite. Realmente me encantei com o projeto. E isso, se a gente puder ajudar um pouquinho, né, todas as pessoas, isso será bastante produtivo para todos. Sim, legal. Sil, vamos lá. O título, né, da nossa live: o que as escolas esperam dos pais e o que os pais esperam das escolas durante a pandemia. Num sentido amplo, você quer falar alguma coisa sobre isso ou quer ir direto para as perguntas? Não, posso dar uma abertura, algo geral, assim, para a gente ter uma noção e para começar, para nós começarmos a nos situarmos nessa situação. Porque muitas vezes, algumas reflexões, nós, dentro da família, dentro das escolas, naquela exigência tão grande que as coisas aconteceram, muitas vezes nós não paramos para refletir no que aconteceu e que nos trouxe até agora. E esse caminho é extremamente importante, porque isso tudo levou a uma situação que está acontecendo agora. Então, voltando lá para o início do ano, os alunos, as crianças, os adolescentes vieram de um período de férias longo, né, das férias de dezembro, janeiro. Muitos começaram no início de fevereiro, no finalzinho de janeiro. Então, vieram de um período aí de férias, prazeroso, em que a saída da rotina é o esperado. Então, sai da rotina, passeia, viaja, ou faz outras atividades, vai para casa de familiares. Então, assim, são muitas coisas prazerosas. Então, essa memória de ficar em casa, de ter férias, dessa parada, é sempre muito prazerosa. Aí começaram as aulas, os alunos começaram a criar aquele vínculo que é a preciosidade da escola, né? A coisa mais importante da escola é o vínculo que eles fazem com as professoras, o vínculo que eles fazem com os colegas. Então, eles começaram esse processo de adaptação. Isso não são só os pequenos, não, todos, né? Até os adolescentes, né? Eu sempre lidei muito com a faixa até o final da terceira série do ensino médio, desde os pequenininhos. Então, não são só os pequenos, todos têm que se readaptar, porque esse período de férias todo mundo fica assim, até voltar, né, a algo assim do cérebro mesmo, até você conseguir responder a essa rotina, a todas as exigências, então você demora um tempo. Então, essas crianças, esses adolescentes começaram, não conseguiram criar vínculo com todos os professores, especialmente aqueles de ensino médio, de Fundamental 2, que tem vários professores. Então, eles nem conseguiram criar esse vínculo afetivo tão grande e os professores conhecerem os alunos, que eu acho que isso é o primordial, é a essência da escola. Enquanto, a partir do momento que o professor, os educadores que convivem com as crianças e com os adolescentes os conhecem, eles sabem de onde partir, ou o que essas crianças precisam mesmo. Então, o que aconteceu este ano? Eles começaram as aulas, não conseguiram criar o vínculo, porque depois também nós tivemos o carnaval, então muitas famílias têm assim uma parada nesse momento, e aí eles voltaram para a escola após carnaval e ficaram muito pouco. E aí saíram da escola, né? Então precisaram sair da escola. Então uma coisa que me chama muito a atenção, que na minha opinião dificultou muito todo esse processo, foi essa falta de vínculo, a falta dos professores conhecerem os alunos, o que realmente ele precisaria dispor para esses alunos, uma sala é diferente da outra, mesmo o professor que dá aula em várias salas, ele conhece os alunos e sabe a medida, muitas vezes. E agora não, os professores que, vou fazer aqui uma parte, assim, cumprimentar os professores mesmo pelo trabalho deles, assim,
de desafios diários que eles estão tendo, né? E esse foi um deles. Eles saíram do presencial e foram para as aulas remotas de um dia para o outro. E não tiveram como realmente pensar muito nessa situação. Eles foram, né? Precisaram ir. Né? Então, isso é um ponto de reflexão que eu acho que tem que ficar para todos nós. Então, isso já é algo assim bastante que dificultou muito esse processo. Então, isso vamos olhar para isso também. Né? Então, e outra coisa também que chama muito a minha atenção agora é que nós não estamos só vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo também, entre aspas, claro, uma pandemia de emoções. Então, muitas coisas estão acontecendo dentro das nossas casas, dentro da casa de cada um dos nossos alunos, com as famílias, com os amigos, com todas as pessoas, com os professores, claro, com todos os educadores, com gestores. Então, assim, essa pandemia de emoções, eu acho que nós precisamos parar muito para pensar que a exigência tem que ser repensada muitas vezes, né? Então, o que a gente espera da escola e que a escola também espera dos pais, eu peço assim, vamos refletir. Então, nessa situação que eu coloquei agora, eu acho que ela é um início, né, de um repensar em muitas coisas que estão acontecendo e que dão uma insegurança muito grande. E eu acho que nós não nos sentirmos seguros é algo que dificulta qualquer processo, né? Então, eu acho que nós não sabemos quando que nós voltaremos, se voltaremos, assim, de que maneira, né? Então, são muitas questões envolvidas e que eu chamo realmente de uma pandemia de emoções. E as emoções são algo assim muito, muito importante para a nossa vida. Ô, Sil, e você falou sobre as escolas estarem se preparando para voltar, né? A gente não sabe quando. Você sabe se as escolas estão cogitando a possibilidade de voltar apenas no ano que vem, porque a gente não sabe quando tudo isso vai acabar. A escola dos meus filhos, por exemplo, nós estamos preparados para voltar aí em julho ou agosto, mas existe sim a possibilidade de não voltarmos nesse ano. Eu pelo que eu tenho conversado com algumas escolas, que eu tenho bastante contato com os gestores, a ideia é a volta em agosto. Né? Então, eles estão realmente se preparando para, pensando. Né? Eu acho que e tem muito que pensar, muito que pensar. Uma configuração totalmente diferente de escola, e a gente começa, então, como eles têm falado dessa volta em agosto, se tudo transcorrer de modo esperado. Né? Então, essa é a questão. Também não acredito que até o ano que só volte o ano que vem. Não sei. Eu acho que depende muito do cenário. É assim, é dia a dia. Por isso que a gente não tem nenhuma certeza. Mas é algo que precisa ser muito, muito planejado. Porque não existe nem espaço físico na escola para isso, né? Então, Por conta de como vai ser essa volta, né? Como vai ser essa volta? Então, inúmeros profissionais de saúde também estão pensando junto com a escola nessa volta e olhando muito a experiência do que está acontecendo lá fora, de escolas que já voltaram, né? Na Europa. Então, é uma incerteza muito grande. Primeiro que as questões de higiene são incríveis, do que a escola vai ter que dispor para isso. Outra coisa são os espaços físicos. Então, não tem como uma escola voltar com todo o número de alunos que ela tinha antes. Então, muitas escolas têm salas com 35 alunos, 40, ou dos mais velhos, né? Não dos pequenininhos, mas como que você vai colocar 35, 40 alunos dentro da sala, essa proximidade deles?
E fazendo assim, indo aí lá para os pequenininhos, né, que são total contato, né? Eles querem brincar, eles querem ficar perto do amigo, eles abraçam. Lutar. E eles precisam disso. Inclusive, a escola terá uma característica muito diferente para eles, porque a escola é acolhimento, é afetividade, é ver aquela professora recebendo-os diariamente com um sorriso, perguntando como eles estão, os amiguinhos, vai brincar na casa do amigo. Então, a gente olha uma situação dessa e fala, olha, é um novo normal que nós precisamos realmente ter um planejamento muito grande, porque se as crianças também começarem, os adolescentes começarem a adoecer, é algo assim bastante preocupante. E o que nós já estamos vendo por algumas notícias do que está acontecendo. Então, Adoecer em que sentido você fala? como assim? Da Do Covid. Covid, tá. Então, é esse contato. Então, é um ambiente de muito contato, eles estão socializando, né? Então, é aquele contato diário, 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 que eles querem e querem essa proximidade. E é isso, é do humano. A gente quer mesmo essa proximidade. Então, esse distanciamento, eu acredito que nós precisamos realmente planejar muito, né? As escolas precisam planejar muito e fazer uma nova característica das escolas, porque nós não temos como continuar nessa dinâmica diária. Então, acredito que para os mais velhos, muita coisa prática vai ser colocada na escola no dia a dia, e as questões mais de conteúdo, que os alunos possam ter uma aula invertida, um ensino híbrido. Então, todas essas metodologias novas que eles já trabalham na escola, né? Eu O acho que que é esse ensino híbrido? ensino híbrido, Desculpa. cada um faz uma tarefa, né? Então, são muitas as metodologias ativas que o aluno vai trabalhando ou com o grupo ou sozinho. Então, muitas coisas vão ter que acontecer presencialmente, dessas estratégias, e outras remotas ainda, porque nós não temos como ter esse trabalho diário, né? E, inclusive, assim, outro ponto bastante delicado e sensível é assim, o contato dos professores diário, né, com os alunos. Então, o aluno fica metade na sala, metade de uma sala vai, 10 alunos, não sei como cada ambiente vai conseguir suportar, né, essa questão. Mas os professores também, né, eles também vão adoecer, essa contaminação vai existir. Então, assim, é algo assim muito, muito delicado, sensível, que precisa de muita orientação de especialistas para poder retornar com uma segurança um pouco maior, né? Porque a segurança mesmo nós só teremos daqui a um tempo nessa doença. Sim. Mas nós teremos assim um pouco de segurança, porque é respaldado por pessoas que realmente conhecem o assunto profundamente, né? Então, Sim, sim. E com relação às atividades das escolas que são enviadas para os alunos nesse momento, de ensino infantil, por exemplo, que é o meu caso, muitas vezes eu não consigo fazer, muitas vezes eles não querem fazer, às vezes eles querem, mas ficam ali só para mexer no computador, ver, não estão acostumados, não estavam acostumados com tela, porque agora estão, né? Então, querem mexer no computador, ficam felizes ali por 10 minutos de fazer alguma coisa. Qual que é a perda? Vocês esperam que os pais façam isso religiosamente? Isso vai substituir o conteúdo pedagógico que estava previsto? Ou vocês estão mandando essas atividades sabendo que isso não vai ser substituído? Então, eu acho que a questão toda é que existe uma responsabilidade bastante grande da escola em relação ao desenvolvimento dos seus alunos, né? Cognitivo, emocional. Então, é uma somatória de questões que precisam acontecer.
Em relação às atividades que são enviadas para casa, via internet, existe eu acho que uma tentativa, né, de fazer o melhor. Eu acho que todas Tenho certeza, as certeza. escolas buscam, e eu vejo, né, em pessoas que eu conheço, que eu estou muito perto, essas atividades são muito bem feitas, os professores se esforçam ao máximo. Muito, e Não dá para ver o carinho que eles fazem, tudo. Então entrando em outro mundo, né? Tem que subir arquivo do YouTube. Antes era, imagina, escola mais construtivista, que você parte do princípio de construir tudo junto com o aluno, e agora você tem que fazer tudo isso pela internet. Qual a experiência que essas escolas tiveram? Qual o retorno dos pais que essas escolas que colocaram 4 horas de atividade para o ensino infantil, por exemplo, qual é o retorno que os pais deram para essas escolas? Foi produtivo? Não foi? não foi produtivo. E as crianças não ficam exatamente aquilo E que tudo você bem, né? Você vai fazer o quê nesse momento? descreveu, porque as crianças, né? Então, eu realmente acredito, a criança precisa ter uma rotina, precisa, tá? Ela dá segurança, a criança sente que ela tem um espaço que é dela, que seria o espaço da escola. Muito, inclusive, trânsito da escola para casa. Mas a criança precisa ter essa rotina. E por mais que nós também, né, muitas vezes nós reclamamos, a rotina está me matando, mas a rotina dá segurança. E a criança precisa ter essa rotina para se sentir segura, tá? Então ela precisa, acorda, escova os dentes, troca o pijama, para poder falar alguma coisa. A professora, é importantíssima a figura da professora, dando bom dia para as crianças, se mostrando presente, porque ela precisa ter esse vínculo. Eles precisam saber que a escola ficou lá, mas faz parte da vida deles. Eles não estão indo diariamente para a escola, mas a professora está lá, lembra deles, sabe o nome. Então, essa afetividade faz com que a criança se sinta muito, muito bem e muito mais segura. Essa é uma coisa. Outra questão que eu coloco como assim muito, muito importante é a criança sempre ter estímulo cognitivo. Então, os pequenos, é o brincar. É o brincar. Mas grande parte das vezes, quando a gente se dedica a isso, existe uma intencionalidade nessas brincadeiras. Então, nós precisamos estimular o cognitivo das crianças. Eu não posso deixar que elas não sejam estimuladas nessa parte mesmo de sensorial, sabe? Na parte dos sentidos, na parte de coordenação motora, do pintar, do desenhar, de jogo de memória, de quebra-cabeça. Então, são Legal. coisas de imitação, de jogo de atenção, sabe? Que é um jogo de atenção interessante, viva ou morto, coisas assim, muito do dia da criança. Agora, esse estímulo, isso que eu falo, sempre precisa existir, gente. Olha, não pode deixar de estimular as crianças, por quê? Porque elas perdem o planejamento, elas perdem uma parte de memória bastante importante. Então, isso é o trabalho cognitivo que a escola faz, a família também pode fazer. Legal. E os pais, eu vi aqui algumas perguntas, e os pais que não conseguem fazer essas atividades com o filho, que é uma realidade, né? Pais que trabalham e às vezes nem tão preocupados com outras coisas. Como manter isso, essa atividade, essa segurança para as crianças, se você não consegue fazer esse tipo de atividade? O que você sugere? O que eu sugiro é que os pais, primeiro, conversem com a escola. Eu acho que isso é super importante. Então, eu penso muito nisso. Se eu escolher uma escola para o meu filho, é porque eu acredito nos valores que aquela escola coloca, eu acredito nos profissionais que estão lá. Então, se eu acredito na escola, eu preciso conversar com ela. Se eu realmente não tenho condições de fazer nada para os meus filhos,
eu acredito que um tempinho ao menos, porque as atividades geralmente ficam online, e eu acho que existem alguns ganhos nisso, né? De você pegar Sim, algumas tarefas. Então, eu acho que o dia a dia é extremamente desgastante e eu tenho um olhar para os pais muito, muito especial. Eu sempre conversei muito com os pais e tenho, assim, uma admiração incrível por eles, especialmente nessa época, porque não deve estar sendo fácil para conseguir equilibrar assim todos os pratos, né? É assim aquele movimento de equilibrista mesmo. E muitas pessoas perderam os funcionários de casa, as pessoas que podiam ajudar, os avós foram tirados de cena, né? Porque não pode ficar com os avós, grupo de risco, aquela questão. Então a gente nem pode ajudar nessas questões. Os filhos sim. precisam, né? Os netos que estão lá. Então, essa é uma outra questão que os pais se sentiram abandonados, porque muitas vezes os avós ajudavam nessas horas de emergência. Então, eu acho que os pais precisam também se acalmar, né, em toda esse tumulto mesmo, né, que nós estamos vivendo, nessa agitação, nessa. Acho que existe uma questão que a gente fica muito culpada, né? De não poder acompanhar os filhos em todas as questões, mas para eles também é uma coisa mais. Eles enxergam as coisas de uma maneira diferente. Os Sim. pais precisam dar essa atenção. E logo no começo, todos falavam, porque agora os pais estão vendo como é difícil ser professor. Eu não concordo com isso. Não, também não. Eu não concordo, nunca concordei, né? Não é uma questão dos pais, porque agora vocês vão ver. Não é isso. Eu acho que os pais têm seu papel bastante difícil também, né? Dentro de casa, num momento desse tão difícil para a sociedade toda. E o papel da escola é o papel da escola, o papel da família, que se entrelaçam, porque o objetivo maior é a criança, o adolescente, e nós queremos vê-los muito bem e se desenvolvendo, tornando-se cidadãos, e isso é o mais importante. Então, a escola se junta com a família para isso. Mas eu acho que nesse momento, eu acho que os pais também têm que pensar um pouquinho que não dá para fazer tudo. Não dá, não dá. Então, aquelas tarefas que ficaram online, podemos fazer num outro momento, quando a criança já está um pouco mais crescida, estabelecendo essa rotina para ela. E uma coisa que acontece muito, né, que os pais colocam porque eu estou em casa e o meu filho não deixa eu fazer nada. Por quê? Porque quando os pais estavam em casa, eles estavam em casa um pequeno tempo, Disponíveis. disponíveis para essa É, e né? para qualquer pessoa. Só que agora as crianças também têm que aprender que existe o espaço que os pais também estão trabalhando em casa. Demora, demora. Não é de um dia para o outro que a criança vai deixar de bater no escritório quando eu estou fazendo uma reunião. Mas os meus já melhoraram. Quando a gente está Não é? fazendo reunião, Melhoram, melhoram. Eu acho que é isso. o pai fazendo atividade de escola. É, todo mundo. Então, assim, mudou toda essa rotina das famílias. Assim, não foi uma coisa fácil, sem preparação. Então, isso é uma questão que nós precisamos olhar com muito, muito cuidado, porque ninguém se preparou para isso, ninguém. E não ficar jogando a culpa, né? É a culpa é da escola porque não dá mais atividade, é a culpa é dos pais porque não estão fazendo. Gente, é uma Não, situação que não, a gente vai ter que se adaptar e causando menos danos possíveis a não. todos, aos pais, aos filhos. Putz, às Eu vezes acho não consegue, Não existe né? culpa. Nós Imagina! estamos, E é nós parceria com a escola, né? parceria com a escola. Então, eu acho que isso é alguma coisa assim muito importante e sempre estar em contato com a escola. Se é a escola que eu confio, que eu escolhi para os meus filhos, Sim, que eu com acho certeza. o melhor lugar naquele momento. E existe assim toda uma preocupação com essa volta para a escola, né? Então, eu acho que É,
escolas estão muito preocupadas, não só com o espaço físico, muito mais com o emocional das pessoas, né, que estão voltando. Então, eu acho que precisa ter uma escuta incrível quando todos voltarem para a escola, ouvir as crianças, ouvir os adolescentes, que estão numa angústia muito grande. Eles, então eu fico pensando muito nos alunos que estão na terceira série do ensino médio. Eles vão prestar vestibular, fazendo escolha profissional, Enem. No Então, final, o Enem foi adiado, né? parece que será, Parece né? que foi, parece Não, que sim. não colocaram. Mas, assim, existe um turbilhão de coisas, mais a idade deles. Então, assim, eles temem muita coisa. Então, o adolescente, então, ele está num estresse incrível, porque existem duas coisas. A primeira coisa que o adolescente... Foi feita uma pesquisa, isso, né? Algum tempo atrás eu li. Então, essa pesquisa, eles dizem que o adolescente, o que mais ele teme é perder um dos familiares, ou o pai, ou a mãe, ou as pessoas muito perto. E o segundo é a escolha profissional. Então, ele está nessa questão toda, e ainda nós temos alunos que estão em escolas privilegiadas, que dão todo o apoio, mas aqueles alunos que estão mais tensos ainda. Então, existem coisas assim que a gente precisa olhar para eles com um acolhimento muito grande. Então, nessa volta, primeiro, precisa ter uma comunicação com as famílias que tem que ser assim, dia a dia, passo a passo, mostrar o que está acontecendo. Segundo, fazer uma avaliação diagnóstica desses alunos. Eu não quero saber se ele pegou todo o conteúdo ou não, eu quero saber aonde ele está, para a escola poder dar todo o apoio para esse aluno e ele não se sentir mais desamparado No retorno. no retorno. Então, assim, Sim. são questões assim que os alunos precisam muito da escola e das famílias, e as famílias precisam muito da escola. Então, famílias que vão voltar com muita dor, com perdas, com questão financeira bastante difícil. Então, muitas coisas, Super polêmico tudo isso. super polêmico. Porque a gente quer... Desculpa, e realidades, né, que nós vamos precisar lidar na escola, né? Então, o apoio emocional, porque o cognitivo e o emocional andam juntos. Se a gente não mexer no emocional dos alunos, o cognitivo não vai caminhar, não adianta, né? Concordo. Então, esse olhar para esse aluno, para as famílias, esse acolhimento. Então, para mim, a palavra é diálogo e acolhimento que esses alunos precisam ter. Se eles realmente dominaram todo o conteúdo ou não, é algo que a escola vai lidar junto com as famílias. Isso aí é um outro ponto. Nós precisamos cuidar da saúde, tanto física quanto mental, desses alunos, para eles poderem enfrentar o restante que vem por aí, que são desafios e tanto, sim, né? Sim. Todos, né? Só deixa eu acender minha luz aqui, Sil, que eu não tô nem me enxergando na tela. Então, eu acho que essas questões, assim, muita escuta, verificar de onde eles vieram, né? De onde eles vieram, porque agora não vieram mais daquele lugar que nós recebemos esses alunos no começo do ano. Então, bastante preocupante. Sim, e só mais uma questão que você tocou nesse assunto financeiro também. Será que quando nós retornarmos, porque muita gente precisa de desconto na escola nesse momento por seus negócios estarem fechados, né? Não está tendo faturamento, essas coisas. E aí, será que quando a gente voltar, as escolas serão as mesmas? Porque eles têm custos a serem pagos, né? Então, e aí, será que a escola vai ser a mesma? Será que a qualidade vai ser a mesma? Ninguém sabe. Sim, né? Eu acho que as escolas... vai depender muito, né? As escolas pequenas são, assim... é uma preocupação muito grande, né? Inclusive, tem toda uma discussão aí no sindicato das escolas particulares que muitas escolas pequenas não vão
não irão aguentar, né, tudo isso. Assim como qualquer cenário aqui que a gente olha, né, desde restaurantes, lojas, então assim, é uma coisa geral. As escolas mais estruturadas e já com uma chancela boa, né, no mercado, que tenham já uma história, eu acredito de uma maneira ou de outra, e não acredito na queda de qualidade, porque eu muito no corpo docente, nos professores, que tem assim uma alívio para levar todos os projetos, porque eles olham os seus alunos com muita preocupação e querem realmente que a coisa seja a melhor possível para eles. Sim, e a gente percebe isso quando entra em contato com as escolas, né? O carinho que eles têm, eles ficam emocionados quando encontram as crianças virtualmente, todo esse carinho, mas eu falo mais por questões financeiras, né? De, poxa, retornar numa fase que às vezes a escola mesma vai ter que demitir alguns funcionários. Isso é super preocupante, é o que nós não gostaríamos, mas muitas pessoas têm que pedir o desconto, isso acontece. Acho que mais agora para encerrar, acho que foi super tudo muito construtivo. A questão do financeiro, que você perguntou, Vivi, a questão não adianta, é o diálogo com a escola, mais uma vez, vários pais que eu conheço, que eu já tive contato, eles perderam o emprego, reduzindo o salário, então assim, não tem como. Acho que todo mundo vai perder e a gente tem que... E se todo... em dividir a perda. Eu acho compartilhar o prejuízo. Só assim que a roda vai continuar girando. Não é? Nossos queridos que precisam ir para frente, a gente dá segurança para eles. Tá? Sim, com certeza. Obrigada, Sil. Só falando aqui, a próxima, nós combinamos de fazer uma live por mês, então a próxima live vai ser com a Denise Leles. Ela é uma pediatra incrível, fez doutorado na USP, tem um viés super de autocuidado materno, e ela vai falar a importância do autocuidado materno como uma forma de demonstração de amor ao próprio filho, né? A importância do autocuidado para conseguir dar amor ao filho. Vai ser em junho, nós estamos em maio, vai ser em junho, e em julho nós teremos, foi confirmada com a Rose Miyahara, referência nacional sobre abuso sexual infantil. E nós vamos conversar com ela sobre quais são os sinais que as crianças dão quando elas estão sofrendo abusos, para nós ficarmos atentos, de olhos abertos, porque, como nós mesmas já conversamos, esse é um tema super recorrente. Então, tá bom? Obrigada, Sil. Parabéns pelo projeto, estou super feliz de estar com vocês. E vamos continuar em todo esse caminho que é muito produtivo. Tá bom? Eu que agradeço, é uma delícia falar sobre tudo isso. Perguntar sobre tudo isso, porque eu sou a curiosa da história, entendeu? Tá bom, Duas. E um beijo para todo mundo que assistiu aí, que eu vejo. Obrigada. Super queridas, tá bom? Beijo, tchauzinho, não sei mexer em nada disso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, viu? Obrigada a você, Sil. Tchau. Tchau.